Nos encaminhamos para o encerramento deste dia com a última mesa de debate desta tarde. Iniciativas relevantes do controle externo. Convidamos a integrarem esta última rodada de debates como mediador o auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Gilson Araújo. Como debatedores, o auditor de controle externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Silvio Beren Salum. E, de forma virtual, eu peço que coloque, se for possível, a imagem do nosso convidado também na tela, o auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, André Geraldo Carneiro de Oliveira, já está conosco virtualmente. Boa noite a todos. Já é boa noite, né? Já quase 10 para as 6. Nós temos aqui, Silvio e André, um desafio grande, que é prender a atenção desse público, né, do último dia, da última palestra do dia. O grande barato do CINED é ter essa interação entre tribunais de contas, para a gente identificar essas boas práticas dos tribunais, para que nós que viemos de fora, de outros tribunais de contas, possamos levar para o nosso tribunal essas boas práticas. E aí hoje, já... a gente está te ouvindo, André. Oi, André. E nós vamos hoje iniciar esse debate de iniciativas relevantes do controle externo com o Silvio Beren Salum, que é auditor do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que vai falar sobre um painel do indicador da qualidade das escolas de Santa Catarina. Muito obrigado pela presença, fica à vontade. Obrigado, Gilson. Boa tarde, pessoal. Eu vou só pedir licença para eu ficar em pé e apresentado aqui, porque eu vou trabalhar com um painel aqui, eu vou precisar ir mexendo nas informações ali enquanto isso. Mas, em primeiro lugar, boa tarde a todo mundo. Eu sou o Silvio, auditor do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Agradecer a todos aqui pela presença, as autoridades, especialmente meus colegas do Tribunal de Santa Catarina, que também estão aqui. E o nosso trabalho vai ser, eu vou focar a apresentação mais para falar dessa metodologia mesmo. O tempo é limitado para falar, né? E muitas pessoas aqui já, palestrantes, já falando sobre a questão de indicadores de qualidade, de contexto socioeconômico, sobre como isso também impacta os resultados de proficiência. Outros palestrantes também falaram sobre o ICMS Educação, a emenda constitucional que criou essa demanda para os estados. E lá em Santa Catarina, nós passamos a nossa lei em 22 de agosto de 2022, bem ali no prazo mesmo da emenda constitucional. Foi um trabalho feito em equipe, né, com várias instituições. O conselheiro Gerson Sica, que está aqui, também sempre fala desse ponto do nosso trabalho. Foi um trabalho que várias instituições colaboraram, a gente ficou um ano mais ou menos se reunindo para falar sobre esses critérios de indicador. Então, foi um trabalho que pegamos os modelos do Ceará, que foi a referência do trabalho da emenda constitucional, que criou o ICMS Educação. Deixa eu só ver se está funcionando. tcsc.tc.br. Aí. Esse é o nosso site do tribunal. Eu vou só mostrar para vocês o link, como que faz para chegar no nosso link, para se alguém quiser utilizar depois do painel, até para ver como o nosso trabalho foi feito e quiser também analisar os dados ali dos indicadores, da metodologia, está tudo aqui. Então, no site do tribunal, se vocês descem um pouquinho, tem ali o nosso banner do TCE Educação, que tem todas as informações que produzidas no tribunal na área da educação. Nesse link, especificamente aqui do ICMS Educação, a gente tem a parte que tem os dados, a lei, notas orientativas do nosso comitê do ICMS Educação. E nesse link, vocês clicam aqui e vem o painel. Então, como eu disse que o tempo é limitado, né, eu vou tentar focar a apresentação o máximo possível na metodologia, para explicar exatamente como que nós ponderamos esses fatores ditos pelos outros palestrantes dentro dos nossos dados aqui. Esse trabalho, depois que passou a lei, também o professor Olavo ele falou que não só é ter a lei do ICMS Educação, mas também como que ela vai ser aplicada. A gente tem esse painel, tem a nossa colega aqui, Letícia, tem outros colegas que estão lá em Santa Catarina. Nós estamos fazendo um trabalho
incansável de visitar associações de municípios, apresentar a metodologia para cada um deles. A gente já falou com aproximadamente, tentando contar ontem, das associações que nós já visitamos, nós já falamos com 108 municípios presencialmente, assentado numa mesa, a gente abre os dados aqui do indicador, apresentamos as metodologias de todos os indicadores, abrimos os dados por escola, mostramos quais são os indicadores positivos, os negativos, aonde que eles podem trabalhar, e esse trabalho tem sido muito legal, né? Porque o feedback que a gente tem tido dos prefeitos, secretários de educação, é que, embora o trabalho do Tribunal de Contas tenha ali a parte punitiva, fiscalizatória, fazer auditoria operacional, fazer auditorias de regularidade, com recomendações e determinações, esse nosso trabalho tem um viés completamente diferente. Completamente também não, né? Mas é diferente no sentido de que nós não estamos ali para penalizar diretamente ninguém, mas para induzir o comportamento. Então, nessas reuniões com os municípios, quando a gente mostra para eles aqui esse painel e os dados de cada uma das suas escolas avaliadas pelo Sistema Nacional de Educação, o SAEB, a gente consegue, na conversa, mostrar para eles, via simulação, que o painel permite fazer isso, quanto que esse ano, que é o primeiro ano de vigência do ICMS Educação em Santa Catarina, o município está perdendo de recurso por não ter tomado uma ação no passado. Então, por exemplo, meta 6, a gente atende alguns municípios e fala que, olha, esse ano, vocês poderiam ter tido o dobro do repasse do ICMS Educação, caso vocês tivessem cumprido aqueles 25% em tempo integral. A nota também, a gente aponta alguns municípios que, olha, se vocês tivessem tido nota como de outro município, vocês poderiam estar com milhões de reais a mais do repasse esse ano. Se vocês tivessem municipalizado aquelas escolas, vocês também estariam recebendo um repasse maior. E via essas conversas, no fundo, a gente está induzindo o comportamento desejável do gestor. Então, cada município tem a sua realidade, cada município vai decidir de quais pontos que nós trazemos nessas reuniões dá para fazer naquele município, é vantajoso, mas o nosso papel é de realmente provocar eles a fazerem esses estudos e pensarem como que vai ser feita a estratégia dentro do município. Então, no nosso painel aqui, a gente tem até um link aqui de atendimento virtual, que também a gente é bem demandado para esse tipo de trabalho. Tem muitos municípios que clicam ali, a gente recebe no nosso e-mail, na hora, data, horário, município que nós vamos atender, a gente já estuda os dados do município antes, para na hora que a gente atender aquele município, a gente conhece a realidade por dados do município, e aí nessas conversas a gente também quer sempre entender o que está por trás dos dados. Então, a gente acaba aprendendo muita coisa também. Não dá para falar várias coisas que nós já escutamos, né? Mas a gente acaba escutando muitas histórias interessantes do que acontece dentro das escolas. Então, tem esse espaço aqui de comunicação direto com os gestores. Tem também, né, a gente começamos agora a conversar com diretores e professores também, porque tem casos que tem municípios que conseguem ter um diálogo maior com a comunidade escolar. Mas tem outros municípios, por algumas questões até políticas em certos casos, que existe essa dificuldade de conversar. Então, o nosso papel também é meio que quebrar essa barreira e falar para os professores e diretores que o trabalho deles está sendo avaliado, impacta no repasse do município, mas também tentar quebrar aquele preconceito de que nós não queremos ser avaliados. É uma prova de matemática, é uma prova de português, mas que, no fundo, esse resultado numa prova de matemática e português é correlacionado com muitas outras coisas, além da matemática e português. Eu tenho um bom ambiente escolar, onde eu não tenho discriminação, onde eu não tenho bullying, o aluno é mais feliz e aquilo vai se refletir também nos resultados daquele aluno ali, nas avaliações de proficiência. Então, aqui no nosso painel, eu vou abrir depois rapidinho cada aba daqui, mas eu vou apresentar só alguns dados bem resumidos aqui, nesse formato aqui de bolhas dos nossos indicadores, né? O repasse do ICMS Educação é monetário, mas para cada uma dessas bolhas aqui a gente tem um indicador, né, para chegar naquele resultado. Nossa metodologia nós separamos em ótica das escolas, que é 95% do repasse, e chega a cada dado que tem aqui ao nível das escolas, georreferenciado, e do outro lado a gente tem os restantes dos 5% a nível de municípios, que nesse caso não leva em conta nem quantidade de matrículas, nem porte do município. Não é à toa que a gente tem esses pesos. Conforme a lei foi criada lá em Santa Catarina, todos os pesos aqui, eles foram pensados para não gerar nenhum viés de beneficiar um tipo de município em detrimento de outro, pela forma como a lei foi criada, né, retirando ali do valor adicionado do IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios, que é a cota parte municipal do ICMS.
E aí, dentro da ótica dos municípios, a gente tem ali a meta 6. Então, tem muito município que não atende a meta 6, 25% dos alunos em tempo integral. Se eles não atendem, eles não ganham pontuação ali. Se atendem, vão receber repasse. Taxa de atendimento em creche para a escola. A gente colocou aquilo ali, porque dentro da ótica das escolas, o repasse é por aluno do ensino fundamental. Mas a gente sabe que a educação infantil também é responsabilidade do município. Então, via taxa de atendimento, a gente também fala que é importante ter alunos matriculados em creche para a escola. E também não acaba que não a gente continua trabalhando com a taxa de atendimento de forma mais indireta também no ensino fundamental, porque quanto mais matrícula, mais repasse o município tem. E quanto mais presente é o município no ensino fundamental municipal público, mais repasse ele vai ter. Então, tem muito município que os anos finais estão todos na rede estadual e grande parte dos anos iniciais também estão na rede estadual. Aquele município tem uma rede menor, tem gasto menor, tem menos professor, então ele também é penalizado aqui pelo indicador do nosso ICMS Educação. Então, de certa forma, nós também estamos induzindo a municipalização. Embora, no nosso caso, conversando com os municípios, a gente repara que tem município que tem espaço em sala de aula, tem recurso e poderia municipalizar de uma forma muito mais fácil. Outros municípios têm muito mais dificuldade, e aí eles poderiam, então, aumentar o repasse via outras estratégias. Quanto mais indicadores eles atenderem, mais repasse é no final. E aí, essa é a ótica dos municípios, a ótica das escolas, contexto socioeconômico dos educandos, é aquele indicador lá do SAEB, que todo aluno preenche, escolaridade dos pais, quantas televisões tem em casa, divide o quarto com quantas pessoas, e daquilo sai um indicador de nível socioeconômico das escolas. É muito melhor do que o IDH, a palestrante aqui anterior falou que o IDH do município é X, então vamos pensar em Florianópolis, o IDH do município de Florianópolis é tal, mas se eu tiro ali Jurerê Internacional, outros bairros ali que pesam esse indicador para cima, o nosso público-alvo tem um indicador muito menor. E, além disso, o IDH é cada 10 anos no censo escolar, né? Então não capta variações ali ao longo do tempo. Mas o indicador de nível socioeconômico está aqui, nesse campo específico ali, como transferência de renda, do mais rico para o mais pobre, falando de forma sucinta. Tem o peso ali, determinado pelo nosso comitê do ICMS Educação, que são 9 instituições que nós reunimos sempre para discutir as possíveis evoluções aqui no indicador. O esforço observado, vou voltar aqui, sistema de custos a gente não tem criado ainda, mas a gente também sabe que existem dificuldades ali com custo aluno-qualidade, cada município tem sua realidade, urbano, rural, e a gente quer saber um sistema de custos a nível da escola. Futuramente, a gente fala que nossa intenção como uma instituição que quer ser indutora, em inglês tem um termo, né, que é o think tank, que é o tanque de ideias. A gente quer ser um tanque de ideias também para entender a eficiência do gasto. Então, se a gente tem um custo a nível de escolas e a gente tem todos esses indicadores, nós vamos poder futuramente conseguir entender qual tipo de investimento para cada realidade escolar traz os maiores retornos e induzir esse comportamento. Mas isso tem peso zero hoje na metodologia, porque nós ainda temos que criar esse sistema, mas já está na lei. O esforço observado, então, acaba hoje sendo o indicador de proficiência avaliada e o de esforço escolar. Aqui é a nota do SAEB multiplicado pela taxa de participação. Porque, multiplicando pela taxa de participação, a mensagem é: não vale a pena esconder aluno com baixo rendimento. Uma nota 7 com 100% de participação é 7. Uma nota 9 com 50% é 4,5. O IPA também, a partir do segundo ano, leva em conta a variação, para também falar para os municípios com piores indicadores, quanto mais eles melhorarem, mais eles vão ganhar a partir do segundo aqui no IPA. Variação entra no cálculo do IPA a partir do segundo ano. E tem SAEB já esse ano, então ano que vem a gente já vai ter 2 anos de avaliação para considerar. Indicador de esforço escolar, plano de educação. Meta 4, meta 7, meta 15, meta 16, meta 18, meta 19, nada novidade. Nada deveria ser novidade para os municípios, né? Aqui a gente cobra essas variáveis de infraestrutura, gestão escolar e profissionais da educação. Porcentagem de efetivos, porcentagem com formação adequada, infraestrutura, acessibilidade, né, está ali na meta 4, e tudo é cobrado aqui, tudo que existe dado, a gente cobra aqui. E aí vem esse tal de esforço não observado, que aí eu vou gastar mais uns 3 minutinhos para falar dele. O esforço não observado talvez seja o ponto mais diferencial da nossa metodologia. Porque eu cito aquele exemplo. A média do SAEB em Santa Catarina, arredondando hipoteticamente aqui, 250. Eu pego uma escola que está numa situação de vulnerabilidade social no Estado. E eu pego uma escola que está numa situação
favorecida economicamente. Os seus alunos ali têm uma situação econômica melhor. E aquela escola tirou 270. A escola que está numa região de vulnerabilidade social tirou 230. Eu posso afirmar que ela está abaixo da média de 250? Eu não estaria trazendo mais recurso e criando mais desigualdade ainda para aquele município, para aquela escola mais rica, em detrimento da mais pobre? Com certeza. Muito ICMS educacional aí nos estados não leva isso em consideração e pode acarretar, então, em mais desigualdade. Mas eu sei que, se eu comparo escolas com o mesmo contexto socioeconômico, com a mesma infraestrutura escolar, com as mesmas características dos gestores, com as mesmas características dos profissionais de educação, eu tenho um valor médio pelo modelo estimado, dado aquelas características. E eu tenho a nota real também. A diferença desse valor é o nosso esforço não observado. Então, aquela escola que tirou 230, escolas estatisticamente semelhantes a ela têm uma média de 200. Então, ela não está 20 pontos abaixo da média. Ela está 30 pontos acima da média. E aquela que tirou 270, se eu pego escolas que todo aluno tem computador, se eu pego aluno que todos os professores têm formação adequada, se eu pego uma escola que o diretor também foi indicado por processo seletivo qualificado com participação da comunidade escolar, e o contexto socioeconômico alto também, o 270 não é uma nota boa, porque aquelas escolas tiram, em média, 300. Então, algo está acontecendo naquela escola que ela está abaixo do desejado, enquanto a outra está acima do desejado. E é isso que é o grande X da questão, porque dentro desse valor, a gente tem a efetividade das ações, a gente tem o ambiente escolar, a gente tem as práticas pedagógicas. Eu sei escolas, todas podem ter conselho escolar, mas conselho escolar em algumas funciona, em outras não. Em média, ter conselho escolar aumenta 3,5 pontos a nota do SAEB. Se o meu conselho escolar não é atuante, ele não teve esse impacto. Então, eu posso declarar até que eu tenho aqui, mas se aqueles 3,5 pontos médio não acontecerem, o município é penalizado no esforço não observado. E também, todas as outras práticas, né, as nossas visitas, falando com os municípios, quando a gente pega esses dados aí do esforço não observado, é mosca. Aquela diretora ali é difícil de conversar. Agora, aquela diretora, na pandemia, em 2021, ela e os professores iam vestidos de palhaço, vestidos de super-herói, na porta dos alunos que não iam de sala de aula. A gente escuta essas histórias. E é sempre a cara da escola, é a diretora ou o diretor daquela escola. E o trabalho deles, nós não enxergamos nos dados brutos, mas a gente consegue enxergar, de certa forma, nesse trabalho daqui, nesse indicador de esforço não observado. Então, eu vou passar para vocês aqui rápido. Aqui a gente tem uma aba de base de dados, que fala ali o passo a passo de fazer simulação, meta 6 e meta 1, tabelas, mapas de calor para acompanhar a nível dos municípios, ótica das escolas, o indicador de proficiência avaliado, como eu falei para vocês, que também tem taxa de abandono e taxa de aprovação aqui, embora a taxa de aprovação aqui seja praticamente simbólico. Nos resultados aqui, nós mapeamos a nível de municípios, né, ponderado pela quantidade de matrículas em cada escola daquele município. Ao nível de escola, tabela, mapa, então atendemos o município, abrimos aqui e perguntamos para eles por que eu tenho uma escola aqui do lado que está azul e outra está vermelha, e aí a gente consegue entender a realidade de cada uma dessas reuniões. Conseguimos também falar com alguns municípios, dados de que tem escola que tem um contexto socioeconômico muito ruim, a nota na escola foi média. Tem que gratificar aquele professor, tem que gratificar aquele diretor, porque eles estão fazendo um trabalho fazendo do limão uma limonada, né? Tem algo acontecendo ali que está dando certo. Aqui a gente vê só a nota e todas as variáveis que compõem também o indicador. Aqui a gente tem um indicador de esforço escolar. Como eu falei, variáveis dos planos de educação, metas e estratégias. Nada aqui é novidade. Não deveria ser novidade. Formação continuada, vou dar formação continuada para os meus professores. Não teve impacto, ele vai ganhar pontuação aqui. Mas no esforço não observado vai perder porque não teve resultado. Então, a gente está vendo, por exemplo, o município que está falando que, a partir de agora, eles vão cobrar relatórios de como é que o curso de formação continuada dado para os professores mudou a forma que eles vão praticar o ensino dentro de sala de aula. E aí só vai valer, então, dado aquele resultado, aquele relatório ali. Então, a gente tem os indicadores, né? Eu vou fazendo parênteses aqui ao longo da minha fala, de cada um desses indicadores. Então, eu quero ver proporção de docentes efetivos. A gente atende o município e fala, olha, vocês estão com um problema gravíssimo, Chapecó, problema gravíssimo, porcentagem de docentes efetivos. Está muito baixo,
Pode ser isso que está impactando as notas do município para baixo. Trabalhem isso daqui, porque isso está impactando em menos repasse. E aí a gente pega Joinville e fala, olha só, a melhor escola de vocês em Chapecó, a melhor escola é a média de Joinville. Joinville está fazendo muito melhor. Por que vocês não vão lá descobrir o que eles estão fazendo? E eles estão ganhando muito mais repasse. Vocês poderiam estar ganhando 10 milhões a mais se vocês fossem igual Joinville, por exemplo. É sempre a gente dando uma tiçada. A gente está fazendo está puxando a orelha do pessoal, de forma amigável, né? Sempre falando como é que isso vai pesar no bolso deles. E também, a gente também sempre abre espaço para eles fazerem críticas às nossas metodologias. Já recebemos várias críticas, né, de como a gente pode melhorar a metodologia, críticas ótimas até. E aí aqui abrimos, mostrando cada um dos indicadores, espaço para prática esportiva e recreativa. Cada escola vai ter seu indicador. Essas cores representam quintis, né? Então, é um ordenamento do melhor azul para pior vermelha. Tem o contexto socioeconômico, mas aquela parte do resíduo aqui. Então, por exemplo, essa semana eu estava em Chapecó, aí eu atendi o município aqui, que acho que é uma dessas escolas daqui, uma dessas duas daqui. Qual que foi delas? Acho que foi essa daqui, que tem uma nota média, como eu falei. Mas o contexto socioeconômico dos alunos que estão exatamente naquela escola é dos piores do município. E aí aquela escola tirou muito mais ponto no SAEB do que deveria ter tirado, dado aquele contexto socioeconômico. Então, a gente tem ali a parte da transferência de renda, mas a gente também tem a parte aqui para entender indicadores de boas práticas de gestão escolar, independente das características das escolas. E aí, esse papo, nessas conversas daqui, a gente até fala, né? Tem o SAEB bruto e tem o SAEB líquido. O bruto é o que a gente vê no site, lá do INEP. O líquido é tirando esses fatores daí. Mais 2 pontos aqui que eu vou fazer sobre isso, né? Contexto socioeconômico, a gente tem também aqui alguns dados dos resultados dos modelos, o indicador do IQESC por escola, que é a ótica das escolas, resultado de repasse. Então, vou fazer uma simulação aqui, vou contar só mais uma história para vocês. Então, por exemplo, a gente pega um município, Abelardo Luz, poderia fazer com qualquer indicador, tá? Aqui é o segundo, que eu vou fazer, que é o número segundo aqui da lista. Está recebendo 4 milhões e quase 4 milhões e meio de repasse de CMS Educação. A gente entra aqui na aba, na conversa com o município, procura as escolas de Abelardo Luz, e aí a gente pode pegar aqui a nota SAEB e podemos falar, olha, se essas escolas de você tivessem tirado 250 no SAEB, são 4 escolas, não é um município muito bom em resultado, não, mas a gente coloca um resultado possível, né, dentro do possível, foi 250, e eu pego aqui mais esse daqui, mudo para 250 também, poderia mudar a taxa de participação, poderia mudar, poderia mudar os indicadores ali de infraestrutura escolar, por exemplo, 250 foi, olha lá, tá, deixa, 259. Clico, eu preciso reajustar o nosso modelo, o nosso esforço não observado aqui, que é um modelo estatístico interativo, né? Clico aqui em ajustar o modelo, vou em resultado de repasse, clico aqui são os pesos definidos pela comissão, né? Que a gente tem também uma nota orientativa de como que isso vai evoluir ao longo do tempo. Clico em recalcular, procuro de novo o município de Abelardo Luz e eu falo, vocês estão perdendo R$1.200.000 de repasse de CMS Educação porque vocês têm uma nota baixa. Então, é muito dinheiro. Em muitos casos, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Poderia estar fazendo tempo integral para melhorar a nota? Também ganharia ali no cumprimento da meta 6 com isso? Poderia estar dando melhores cursos de formação continuada? Poderia mudar, então, a indicação do diretor, agora com regulamentação da gestão democrática? Né? Usar isso até como critério de metas para as escolas? Isso tudo a gente faz na simulação. E o outro ponto interessante também do nosso trabalho é que nós estamos, hoje, preparando esses dados aqui do esforço não observado, que a gente está pegando um grupo de, entre aspas, tratamento, porque nós não sabemos ainda qual é o tratamento, e um grupo de controle. No grupo de controle, para cada escola no grupo de controle, a gente tem uma escola no grupo de tratamento que tem os mesmos dados observados de infraestrutura e gestão profissionais, mas que tem notas extremamente opostas, o mais possível dentro do nosso algoritmo. Então, nós vamos visitar as escolas com os maiores, selecionadas nessa amostra, com os maiores resíduos. Para cada uma delas, a gente tem uma escola gêmea que tem os menores resíduos,
estamos pensando em questionários, estamos fazendo questionários para identificar práticas de boa gestão dentro da escola, práticas pedagógicas, avaliação dos diretores, o diretor vai avaliar o professor vai avaliar o diretor. Nós vamos perguntar se os professores sabem identificar alunos que sofrem violência dentro de casa, nós vamos perguntar se há bullying, discriminação na escola, e aí isso nós vamos tentar identificar variáveis correlacionadas com o nosso resíduo, não só para induzir esse comportamento via relatórios e publicando esses relatórios, mas também, talvez, futuramente, criando indicadores para eles no nosso sistema estadual de avaliação que vai ser criado, e também vai ter um questionário aplicado todo ano em todas as escolas, a partir do ano que vem, quando o sistema estadual for criado, que vai substituir o SAEB aqui no nosso CMS Educação. Então, esse trabalho em campo nosso, de capacitação, de indução de comportamento, mas também, futuramente, para visitar cada escola e entender o que está acontecendo lá dentro de sala de aula, que está trazendo esses resultados tão para cima e outros tão para baixo, apesar dos dados observados que nós temos. Então, essa é a nossa metodologia. Eu falo muito, o tempo passa rápido, mas eu adoro falar sobre isso. Quem quiser depois agendar a reunião, conhecer a metodologia, a gente está falando lá com o pessoal do TCM do Rio, a gente quer também sempre estar divulgando isso, passando para as pessoas, e a gente tem muito orgulho de fazer esse trabalho, né? E é isso, pessoal. E aí, depois, qualquer dúvida aí, vocês podem chegar para nós e perguntar. Obrigado. Obrigado, Silvio. O Silvio, além de auditor, ele é especialista em estatística pela UFMG e mestre em economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Talvez seja por isso que ele fale, né, de uma metodologia dessa de uma forma tão simples, o que para muita gente aqui não deve ser nada simples. Então, Silvio, eu quero acreditar que depois do Cined, seu telefone, seu e-mail vai ser bastante procurado para falar um pouco sobre esse indicador. Mas vamos passar agora a palavra para o André Geraldo Carneiro de Oliveira, que é auditor do Tribunal de Contas da União, lotado na diretoria da terceira diretoria da SESEX Educação. Vai falar um pouco do SINAPS, Sistema Informatizado de Auditoria em Programas de Educação. Você está ouvindo a gente, André? Estou ouvindo perfeitamente. Gilson, vocês me ouvem bem? Sim, está ótimo. Pode falar. Tá, então, boa noite a todos, né? Então, eu gostaria de agradecer, primeiro, o gabinete do conselheiro Fabrício Mota e a organização do evento, né, pelo convite, para apresentar o SINAPS, né, o Sistema Informatizado de Auditoria em Programas de Educação. É um projeto muito importante aqui para nós, né, que estamos no dia a dia do projeto. Eu peço desculpas por não ter podido participar, né, presencialmente, mas acredito que vai dar para passar o recado, né, explicar o SINAPS em linhas gerais aqui na forma online. Cumprimento o Silvio também, do TCE Santa Catarina, né, inclusive eu já conhecia a excelência do trabalho dele, né, do indicador de qualidade, e tentarei ser o mais objetivo possível, né, dado o avançado da hora, né, para que a gente cumpra o objetivo. Vou compartilhar a tela aqui, só um instante, por favor. Tá ok aí, pessoal? O slide está aparecendo? Tá certo, tá ok. Certo. Obrigado, Gilson. Então, o que é o SINAPS, né? Esse slide ele traz uma definição. O SINAPS é uma metodologia ainda em desenvolvimento. Ela é amparada numa aplicação web para a realização de fiscalizações remotas e contínuas em programas de educação executados por quaisquer dos entes federativos, certo? Essa é uma definição mais precisa do SINAPS. E um pouco mais de contexto, eu destaco que o SINAPS ele tem um forte viés de inovação. Ele surgiu aqui na auditoria, no TCU, né, mais ou menos em 2020, da percepção de um grupo pequeno de auditores, mas com bastante experiência em fiscalização, de que a forma tradicional que a gente chama, né, de fazer
a auditoria, né? O que seria isso? A gente enfrentar problemas complexos em políticas públicas, com prazo, às vezes, muito reduzido de duração da fiscalização, e que, por consequência, acaba terminando com propostas de encaminhamento muito amplas, né, e de difícil monitoramento. A gente acredita que esse formato ele precisa de ajustes e complementos para que ele seja mais efetivo, certo? Então, foi daí que nasceu a ideia do Sinapse. Aqui, a equipe hoje, né, que compõe o Sinapse, né, nós já temos 10 tribunais que estão trabalhando já de forma operacional, o TCU, o TCE de Pernambuco, o TCE Rondônia, o TCE de Mato Grosso, o TCE de Amazonas, do Pará, do Piauí, do Mato Grosso do Sul, da Bahia e de Minas Gerais. Eu acredito que até alguns colegas devem estar aí presentes no CINED, né? E eles podem também passar um pouco da experiência deles no dia a dia do Sinapse. E é muito importante consignar que o Sinapse ele depende dessa integração entre os tribunais de contas brasileiros para o seu sucesso. Então, o TCU apenas ele teve a iniciativa de fazer a construção inicial, mas daqui para frente, né, o sucesso do projeto depende dessa integração com os tribunais de contas, né? Aqui, rapidamente, algumas definições que são fundamentais para entender o Sinapse. O pessoal que trabalha com dados está mais ambientado, mas é importante fazer uma pequena revisão para deixar todos na mesma linha, né? Então, o que é uma tipologia? Uma tipologia é uma classificação de um conjunto de fatos irregulares praticados com métodos similares de forma continuada. Assim, um exemplo do Sinapse são turmas que o professor leciona sem ter a qualificação exigida pela LDB. Isso é uma tipologia. E a trilha de auditoria, o que é? É a tradução dessa tipologia num algoritmo que possa ser carregado dentro da aplicação, certo? E a trilha sempre tem uma tipologia de referência, né? Por isso, muitas das vezes, a gente usa esses dois termos de forma como sinônimos, né? Mas, tecnicamente, eles são diferentes, né? E é produto da trilha de auditoria o indício, certo? O indício já é uma ocorrência que caracteriza uma possível irregularidade na gestão ou na execução do programa, certo? E o indício ele está sempre vinculado a um ente federativo e a um tribunal de contas responsável, certo? Aqui é fácil de entender. Por exemplo, se a tipologia ou a trilha é do PENAI, é um programa nacional, então o TCE com a jurisdição é o TCU. Se a tipologia é relacionada ao Fundeb, o TCE com jurisdição é o TCE estadual ou municipal respectivo, né? E é muito importante que o indício ele usa a lógica da meta SMART, né, desse acrônimo. Então, o indício ele é sempre específico. O indício, por exemplo, esse da inadequação da formação docente, ele é identificado a nível de escola, certo? Então, ele é o mais específico possível. Ele é mensurável, a gente tem que saber se o indício foi resolvido ou não. Ele é atribuível, né? Então, está bem claro quem é o gestor que deve resolver esse indício. Ele é realista, né? Ele é um indício que não é de impossível solução, né? Ele está sempre calcado num critério legal, né? Não é nenhuma coisa inventada, né, da cabeça do auditor. Ele está sempre ancorado num critério. E ele tem um horizonte temporal, né? O indício é para ser resolvido, para ser saneado num tempo razoável, tá? Então, essas três definições são importantes para entender o Sinapse. Para montar essa apresentação, eu tive que priorizar, escolher entre dois pontos, né? Ou eu iria priorizar os princípios ou uma simulação da aplicação web. Eu acabei optando por
dar ênfase nos princípios, que é aqui que reside a força e as oportunidades do Sinapse. Quem está mais tempo conhecendo o Sinapse sabe que a aplicação web ela é um meio, basicamente ela é um meio para que os princípios sejam aplicados. Então, entendendo o princípio já é quase 100% do entendimento do Sinapse. Então, vamos lá, né? Falando dos princípios. O primeiro é que o Sinapse ele tem um foco sempre no problema. Então, quando o indício ele é carregado no Sinapse, é como se uma lupa fosse colocada num problema, ou a analogia de um facho de uma lanterna. Então, todas as ações que correm, elas correm sempre olhando para a solução daquele problema. As ações estão resumidas aqui, mais à frente eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes, mas é sempre um ciclo, né, que começa com planejamento, a gente incorpora as bases de dados, constrói a tipologia, faz a oitiva do gestor, né, para que ele se pronuncie sobre o indício, analisa os resultados e chega a uma conclusão, basicamente, se aquele problema foi resolvido ou não, certo? Então, isso é um princípio muito fundamental do Sinapse, certo? E deriva daí que, para o Sinapse, de forma até ambiciosa, eu diria, o resultado é medido pelo problema resolvido. Isso está exemplificado aqui nesse diagrama, né, das telinhas com sinal de internet. Aqui a gente está simbolizando a tipologia que visa a verificar a adequação da velocidade da internet nas escolas. Então, o Sinapse sempre começa com uma pequena amostra de poucas escolas, né, para verificar a consistência da tipologia que foi montada. Isso é aumentado gradativamente para uma amostra maior, de modo que, com o amadurecimento, né, do sistema, a gente tem inteligência no sistema para conseguir monitorar a velocidade de internet em todas as escolas de educação básica do país, ou seja, cerca de 170 mil escolas, certo? Aqui, outro princípio importante do Sinapse é a escala, né? Então, pelo Sinapse, porque ele é uma aplicação web, então, quando todos os tribunais de contas estiverem integrados ao sistema, a gente vai ter um fluxo, um canal de comunicação estabelecido com todas as secretarias de educação de todos os municípios e estados brasileiros, né? Então, isso aí eu tenho certeza que é um ativo, né, é um ativo do sistema, que a gente também não sabe ainda nem todas as potencialidades que a gente vai poder extrair desse ativo, né, desse canal de comunicação que vai ser estabelecido com todas as secretarias. Um terceiro princípio do Sinapse é a melhoria contínua, né? Então, por trás do Sinapse tem a lógica do famoso ciclo PDCA, né? Quem estudou administração conhece bem. Então, quando a gente está trabalhando no Sinapse, a gente está todo o tempo percorrendo essas etapas. A gente planeja, faz, verifica, age e volta para a prancheta de novo para planejar. Então, é um ponto muito importante do Sinapse. E essa melhoria contínua, ela aparece tanto nos procedimentos internos do Sinapse, né? A gente melhora as tipologias, melhora a documentação do projeto, como na política pública por trás da tipologia, né? Aqui é importante que a gente reconhece que os problemas em políticas públicas eles são muito complexos. Então, é preciso um ciclo de melhoria contínua para que a gente consiga conhecer o problema e conseguir atingir seus pontos-chave, né? Então, isso é bem característico do Sinapse também.
outro ponto importante, né, que eu fiquei muito feliz, né, que encontra eco, né, com as apresentações anteriores e até a fala do Silvio, o Sinapse ele não tem um viés cognitivo, né? Ele, juntamente com o indício, é entregue ao gestor, né, um documento eletrônico que a gente chama procedimento de apuração sugerido, onde a gente aponta passo a passo uma espécie de guia para que o gestor ele resolva aquele problema. Certo? Então, a gente sai daquela posição de só apontar o problema para auxiliar a gestão, certo? E o Sinapse também, a gente precisa trabalhar um convencimento do gestor para que ele vá para esse lado pedagógico. Mas o Sinapse também não afasta, em casos específicos, a gente utilizar também um processo de controle externo tradicional, que é mais oneroso, né? A gente precisa explicar para o gestor, mas ele também pode ser utilizado, né? É o procedimento de audiência, citação, é o controle externo tradicional que a gente conhece. E eu acho que fica bem claro também que o Sinapse ele tem uma lógica de atuação em rede, né? Todos os entes que participam, sejam os tribunais de contas ou órgãos da administração pública, eles estão interligados. E é interessante pontuar que esses vínculos eles são bons para as duas pontas, né? Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, o INEP, ele nos ajuda na elaboração da tipologia da inadequação da formação docente. Ele que tem nos ajudado na construção da tipologia. E ele recebe uma devolutiva de erros no preenchimento do censo escolar, possíveis melhorias nas perguntas do questionário do censo. Então, há uma troca aqui muito profícua, né, entre todos os nós, né, dessa rede do Sinapse. Aqui um slide que eu espero que vocês entendam, né, que foi a melhor forma que eu encontrei de explicar esse princípio. O Sinapse ele está perfeitamente concatenado com a fiscalização tradicional. Como assim, né? Eu gostaria que vocês imaginassem, né, esse retângulo maior como se fosse uma amostra de municípios do Acre, por exemplo. E cada símbolozinho desse representa um indício, certo? Então, na prática do Sinapse, a gente vai encontrar problemas que são originários de deficiências locais, cuja solução ela está bem centrada na atuação do gestor local, né? Eu simbolizo isso pelo indício mais à direita no canto, e nós temos e nós podemos também ter, por exemplo, um grupo de municípios cujos esclarecimentos que o gestor prestou eles permitem uma análise sistêmica que indica um problema na política pública subjacente ao indício. Então, quando isso acontece, essa questão ela deve ser apartada do Sinapse e ela é levada para um relatório de auditoria. Então aqui está bem claro que o Sinapse ele trabalha com pequenos lotes, com pequena escala, e ele trabalha com a grande escala também. E o contrário também pode acontecer. Por exemplo, uma auditoria tradicional ela pode ter como um produto a montagem de uma tipologia que vai ser carregada dentro do Sinapse, certo? Então, tem uma boa coordenação entre as duas modalidades de controle. Aí, o próximo slide, ele indica que, apesar de, nesse momento, a gente está muito concentrado no desenvolvimento da aplicação web, a metodologia Sinapse ela pretende ser bem maior do que a aplicação web, né? Provavelmente, o Sinapse ele vai caminhar para que ele seja um ambiente de discussão e de encaminhamento de problemas em educação pública.
sempre seguindo um fluxo de trabalho bem definido que permita que a gente ataque o problema de forma concreta. Certo? Eu dou até um exemplo que já está acontecendo, os primeiros passos nessa direção. Nós já estamos tem um trabalho conduzido pela Fundação Getúlio Vargas, que dentro do Sinapse eles estão trabalhando os extratos das contas específicas do Fundeb. Então, a equipe lá da FGV está construindo um modelo de relatório a ser fornecido aos conselheiros do CACS, para que sirva de auxílio na hora de acompanhar a execução financeira dos recursos do Fundeb. Aqui é outro princípio muito importante do Sinapse, a expectativa de controle, que aumenta significativamente, né? A gente até brinca aqui internamente nas conversas sobre o Sinapse, que ainda que a gente demore para atingir muitos objetivos, só esse aumento exponencial da expectativa do controle, o gestor saber que a política está sendo acompanhada quase que para o passo, isso já é um ganho gigante para o controle, certo? Então, é mais um princípio muito importante do Sinapse. Um próximo princípio é que ele pressupõe a atuação coordenada dos órgãos de controle, seguindo uma hierarquia, né? Então, o primeiro responsável por resolver o indício é o gestor. Aí vem uma escadinha, né, de responsabilidades. Cada órgão atuando dentro da sua competência. A ideia aqui é ter um concurso de atores que atuem lá na ponta de forma coordenada para solucionar um indício, né? Aí, com o amadurecimento do Sinapse, os tribunais de contas eles vão sair de um trabalho mais operacional para um monitoramento mais estratégico, né? Quer dizer, com a evolução do Sinapse. Pessoal, terminamos aqui os princípios. Eu peço desculpas, né, que foi tudo muito rápido, né, mas eu espero que eu tenha conseguido passar, né, pelo menos a ideia central desses princípios. Né? Agora nós vamos falar um pouquinho das tipologias, né, que são o centro, né, é como se fosse o core, né, a essência do Sinapse. Hoje, nós já temos 4 tipologias em operação pelos tribunais de contas partícipes e uma tipologia em desenvolvimento. Né? Uma tipologia, acho que a mais importante, né, a que está mais ligada ao negócio de educação, que já está operacional, é essa primeira tipologia, que é a inadequação da formação docente dos anos finais do fundamental. Né? Então, é aquela tipologia que eu falei, que a gente tem a parceria do INEP, e nessa primeira rodada da tipologia, nós estamos trabalhando com turmas de português e matemática, cujo professor ele não tem a graduação, ele tem somente o ensino médio. Né? Infelizmente, é uma realidade ainda presente em alguns estados, né, em algumas escolas. Certo? As duas seguintes, elas estão relacionadas com o Fundeb, né, são tipologias de conta bancária, né, que é um assunto que nos preocupa muito, né, a execução financeira do Fundeb, dada a materialidade do fundo, né, nós estamos falando aqui de cerca de 240 bilhões ano, né, e 60% da educação básica está no Fundeb, então não poderia ser diferente, né, esse olhar para o Fundeb. E a última tipologia em operação é uma tipologia teste, né, que a gente fez, que a gente identifica com base no CIOP, né, o sistema do FNDE, servidores que já consta a sua certidão de óbito pelo Sistema Nacional de Óbito, e o gestor público, né, responsável pelo preenchimento do CIOP, continuou colocando esse servidor como recebendo remuneração com recursos do Fundeb.
E, nesse momento, nós estamos trabalhando nessa tipologia da qualidade da internet nas escolas públicas, né? Nós estamos olhando, o primeiro parâmetro é a velocidade de download, né? Porque os dados mostram que muitas escolas têm internet, mas a velocidade de download não permite o uso pedagógico da internet, a velocidade é muito baixa. Esse é um trabalho que a gente conta com uma parceria muito bacana, muito significativa de duas instituições, né? O NIC-BR, que trabalha na gestão da internet no Brasil, ele que nos passa os dados do medidor, o medidor da velocidade da internet, e outra instituição que a gente está negociando um apoio é a MegaEdu, né? Porque tem muita gente boa do terceiro setor trabalhando com internet nas escolas públicas. Então, a gente está pegando carona nesse apoio para que a gente consiga desenvolver essas tipologias. Aqui, pessoal, aqui eu falo um pouquinho mais detalhes como é que é o modelo teórico do Synapse, né? Então, trabalhado os dados, desenvolvido a tipologia carregada no sistema, então, basta o colega auditor lá do Tribunal de Contas apertar o botão, selecionando os municípios, ele vai disparar o indício para o ente federativo, certo? Aí, como eu falei, esse indício ele vai acompanhado daquele procedimento de apuração, que é uma espécie de passo a passo, né, de resolver o problema, né? Isso é muito importante para o Synapse, né? Aí o gestor ele devolve o indício, prestando seus esclarecimentos. Basicamente, o gestor ele indica se o indício procede ou não, e apresenta suas justificativas, ele pode anexar documentos de prova. Isso tudo, senhores e senhoras, isso tudo é eletrônico, né? Não tem papel envolvido nesse fluxo. Chegando no tribunal, o esclarecimento do gestor entra a etapa de análise, que a gente chama que o auditor ele vai fazer a sua manifestação. E essa manifestação ela pode ser de três formas, basicamente. Ele faz uma análise manual, que significa que ele vai ler ipsiliteris, né, aquele esclarecimento do gestor. A manifestação pode ser semiautomática, onde o sistema ele sugere uma tramitação para aquele indício. Pode ser um arquivamento automático, caso o problema já tenha sido solucionado, mas ainda dependente da ação do auditor, ou pode ser uma análise totalmente automática, onde não tem nem a participação do auditor. Então, o indício, cumprindo alguns requisitos, ele é automaticamente arquivado, né? Aqui só mais alguns detalhes, né, do fluxo. Aqui é uma situação mais ou menos normal, né? Caso o esclarecimento ele seja muito vago ou impreciso, ele volta ao ciclo e é devolvido para o gestor para que ele se pronuncia novamente. E aqui um pouco das situações mais na ponta da linha, né, da tramitação. Uma situação muito comum é colocar um indício em monitoramento. O que isso quer dizer? É quando o gestor ele se compromete com uma ação futura para resolver aquele indício. Por exemplo, realizar um concurso público para a contratação de professores no segundo semestre. Então, esse indício ele é colocado em monitoramento e, chegado o termo sinalizado pelo gestor, ele volta automaticamente para o ciclo do Synapse, para que ele volte para o gestor, para que ele ratifique se aquilo que ele informou que faria foi feito ou não foi feito, certo? O caminho feliz do sistema, né? No caso que o esclarecimento do gestor é perfeito, ele saneou
o indício, né? Ele saneou o indício, então o indício ele é arquivado no sistema, sem prejuízo que o sistema continue monitorando se ele não vai incorrer novamente na mesma falha, certo? Isso é muito importante, certo? Não adianta ele resolver e no ano seguinte ele continuar incorrendo no mesmo problema. O sistema está pronto, né, para essa ação. E, por fim, aquele caminho que eu mencionei, que a gente quer evitar ao máximo, é aquele caso que as tratativas dentro do Synapse não estão sendo efetivas, né? Um caso muito comum é o gestor que não está comprometido, né, com a solução do indício. Então, aí a gente entende que ele se posiciona para o caminho normal do trabalho para a gente apartar a discussão para o processo de controle externo tradicional. Aqui alguns números, né, muito rapidamente, onde é que nós estamos no Synapse, né? Dos 32 tribunais de contas, nós já temos 9 tribunais de contas estaduais, né, mas eu acho que eu mencionei que todos vão ser convidados, né, a integrar o Synapse, né? O Synapse depende da adesão dos tribunais de contas, né, para que ele funcione com o máximo de eficiência. Dos 5.596 entes federativos do Brasil, que a gente está falando de estados e municípios, já estão sendo trabalhados, né, pelos TCEs cerca de 1.600 entes federativos, né, indícios relacionados a esses entes. Das tipologias que foram rodadas, elas já geraram cerca de 30 mil indícios e somente 8 estão na jurisdição dos tribunais que já são partícipes do Synapse. Aí, pessoal, aqui só para a gente coroar, né, o final da apresentação, eu espero que esteja dando para enxergar, né? Esse é um relatório, um dos principais relatórios do Synapse. Ele é uma espécie do cockpit, né, do auditor do TCE. Aqui a gente está usando o Tribunal de Contas do Acre, né, que ainda não está no Synapse, como exemplo. A gente selecionou todos os municípios do Acre e todas as tipologias presentes no Synapse. Então, só alguns números que aparecem aqui. Caíram, né, nas tipologias do Synapse cerca de 730 indícios, e a tela está mostrando 5 indícios que estão sob a responsabilidade do auditor, né? No caso, esses indícios já foram lá na ponta, o gestor já prestou esclarecimento e o indício voltou para o auditor para ele fazer a manifestação dele e dar aquela continuidade do processo, né? Se ele vai arquivar, se ele vai monitorar ou se ele vai tratar em processo de controle externo. Então é isso, pessoal. Desculpa a correria, né? Eu espero que eu tenha conseguido ser claro o suficiente. Eu deixo aí os contatos, né, do projeto. O e-mail é o melhor canal para conversar com a gente, né, com a coordenação. E todas as críticas, sugestões, possibilidade de apoio são muito bem-vindas. Então, meu muito obrigado a todos. Obrigado, André. E para a gente encerrar e já passar para as considerações finais, eu vejo 3 pontos de interseção entre as duas palestras aqui. Primeiro, a inovação, projetos inovadores. Segundo, a utilização de ferramentas tecnológicas. E, por fim, uma solução com o diálogo com os gestores, né? A gente, sem esquecer da função que o Tribunal de Contas pode exercer de penalização, de aplicar sanções quando possível, mas na busca, né, desse diálogo para uma solução consensual. Então, para finalizar e já passar a palavra para os debatedores, para as suas considerações finais, eu gostaria de saber de ambos, no caso Silvio, de que forma
os tribunais podem replicar essa metodologia desenvolvida pelo Tribunal de Santa Catarina, e da mesma forma, André, de que forma os tribunais de contas que têm interesse podem aderir ao Sinapse? Pode falar, Silvio, primeiro, por favor. Tá. Eu acho que cada estado vai ter sua realidade diferente. Tem muitos indicadores ali que vão ser comum. A maioria vai ser comum a todos os estados. Mas, lá em Santa Catarina, esses pesos, essas variáveis que foram decididas, não foi o Tribunal de Contas que decidiu. A gente tinha pedagoga do Ministério Público, a gente tinha técnica da Secretaria de Educação, a gente tinha ex-diretor escolar, que hoje trabalha na Undime. Então, todas essas pessoas acabaram contribuindo para decidir quais indicadores, qual o peso para cada um deles ia entrar ali. E, dada a nossa realidade, ficou fixada daquela forma. A gente pode evoluir ao longo dos anos para também tocar em outras ideias, né, outros indicadores ali que possam surgir. Indicadores de desigualdade dentro de um município, dentro de uma escola, não só a nota média, mas também se essa nota está centrada numa média ou se ela está muito dispersa. Indicadores, então, nesse sentido, podem evoluir. Outros estados, na região norte, por exemplo, tem algumas variáveis relevantes que não são tão relevantes em Santa Catarina. A questão do transporte, se ele vai via rodoviário ou se ele pega um barco para ir na escola, essa variável é importante. Então, ali, por exemplo, no Amazonas, de alguma forma, isso poderia entrar na metodologia também de um indicador de qualidade lá das escolas do estado deles. Então, cada estado ali pode ser sua realidade. Indígenas também, escolas indígenas, tem alguns estados que é mais predominante do que outros. Então, será que vale a pena, caso seja numa vulnerabilidade social, seja por distância, ou também seja por características sociais ali? Então, eu acho que cada estado tem que analisar qual que é a sua realidade, com pessoas de várias áreas, economista, estatístico, pedagogo, pessoal da educação mesmo, que tem experiência em sala de aula, para definir o que seria mais adequado para cada estado. Mas sempre em regime de colaboração, eu acho que dá para chegar num modelo legal, sim. Para o Sinapse, como eu falei, né, a ideia é convidar gradativamente os tribunais a integrarem o projeto, só pontuando que a adesão vai ter que ser bem gradativa, porque tudo é muito novo, né, no Sinapse. Tem toda uma curva de aprendizado dos colegas auditores para entenderem o sistema, todos os seus princípios, né? Então, provavelmente, ainda esse ano, a gente tem a intenção de fazer uma chamada para que a gente aumente o número de tribunais participantes. Obrigado, André. Obrigado, Silvio. E aí, agora, eu acho que a gente pode encerrar esse primeiro dia. Não sei se a Carol ainda está aqui para fazer o encerramento. Conselheiro Rodrigo, quer fazer o encerramento? Podemos encerrar. Pois vamos encerrar o segundo dia de Cined. Ontem foi o primeiro dia. E uma boa noite a todos e até amanhã.